Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Hoje, quarta-feira, é dia de São Timóteo e São Tito. Os dois foram discípulos do apóstolo Paulo. Os dois auxiliaram Paulo nas suas viagens missionárias. Ao longo de 2 anos, trabalharam juntos com Paulo. Eles eram colaboradores imediatos do grupo de São Paulo. E é interessante que Paulo, quando vai se dirigir a Timóteo e a Tito, os chama de queridos filhos, filhos legítimos na fé comum. É muito interessante perceber essa afetividade, esse laço que vai além, muito além da consanguinidade que a fé proporciona. E é nesta fé que nós vamos ouvir o Santo Evangelho, a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aconteceu na vida de São Timóteo e de São Tito justamente o que nos diz o Evangelho. Foram chamados para serem discípulos do Senhor. Discípulos do Senhor ao lado de Paulo. Viveram, dedicaram a sua vida por causa do anúncio do Evangelho. E traçaram este convite, fizeram este convite para todos os com os quais eles se encontravam. A paz esteja nesta casa. O reino de Deus é urgente, precisa acontecer no meio de nós. Por isso nós não podemos permanecer na passividade. Temos que ser cristãos e cristãs autênticos, pessoas que acolhem o chamado de Deus e o Senhor chama a cada um de nós. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. O reino de Deus precisa ser anunciado. O reino de Deus precisa ser vivido. O reino de Deus precisa ser testemunhado. O reino de Deus precisa ser celebrado por todos nós que recebemos este chamado de portadores da fé. Peçamos hoje a intercessão de São Tito e São Timóteo para que também nós, na nossa vida, nas nossas coisas, nos nossos afazeres, em primeiro lugar, testemunhemos o amor e o reino de Deus. Oremos. Ó Deus, que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu